Olá, meus amigos, começando mais um programa Medicina e Saúde aqui na nossa Rádio Amizade, também, como você sabe, nos canais digitais da Clínica Intra, no YouTube e no Spotify. E no programa dessa semana, falaremos sobre um assunto que está cada vez mais presente aí nas famílias e nas escolas, que é o diagnóstico de autismo e hiperatividade nas nossas crianças. Será que tem mesmo aí mais casos ou a gente está apenas identificando melhor? E principalmente, gente, qual a importância de um diagnóstico bem feito e no tempo correto? Para nos ajudar a entender melhor tudo isso, nos recebe no seu consultório meu amigo, grande amigo, Dr. Renato Coelho, especialista na teoria e técnica de intervenção na relação pais-bebês, mestre em ciências da saúde com extensão universitária em psicopatologia infantil e psicoprofilaxia, aperfeiçoamento em pediatria do desenvolvimento e psiquiatria infantil pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sob orientação do saudoso e queridíssimo meu ex-professor também, Dr. Salvador Célia, e atua como pediatra e professor no Serviço de Desenvolvimento e Comportamento da Criança do Hospital Santo Antônio, do Complexo Hospitalar Santa Casa, em Porto Alegre. Doutor Renato, obrigado por me receber aqui no seu consultório, tirar esse tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e tão prevalente, digamos assim, hoje em dia. Bom, antes de mais nada, é um prazer poder aceitar esse teu convite e podermos conversar um pouquinho sobre esse tema, que realmente eu imagino que as famílias que estão nos escutando devem ter muitas dúvidas e muitos questionamentos. Então, acho que é um momento oportuno para que tu possa realmente trazer para o público todo um pouco do conhecimento dentro da ciência, o que se sabe e o que ainda se pretende saber sobre esse tema, né? Bom, doutor Renato, hoje se fala muito, né, no autismo, do TDAH, né, muito mais do que há 20, 30 anos atrás. A impressão que se tem é que os casos aumentaram. É a impressão, pelo menos, né? Mas isso é real ou a gente está apenas diagnosticando melhor, mais precocemente esses casos? A resposta mais, digamos assim, que explica isso é uma mudança de critério diagnóstico. O que no passado se considerava crianças diferentes, crianças esquisitas, né? Crianças mais ativas, mais arteiras, digamos assim, não eram vistas como crianças que entravam dentro da classificação do diagnóstico do espectro autista ou de um TDAH, né, que é o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Então, no momento em que a ciência criou os critérios diagnósticos e ampliou a visão desse tipo de problema, passou a se entender que mais pessoas entravam nesse critério diagnóstico. Então, a explicação que melhor explica esse aumento do número de casos é exatamente a ampliação dos critérios diagnósticos e entrou para dentro desse grupo de transtornos um número maior de pessoas, principalmente falando em relação ao autismo. Porque o autismo, no passado, era visto como uma forma muito categórica, é ou não é. Passou-se a entender nos últimos 2 décadas, aí, um pouco mais, que não é uma visão categórica, e sim uma visão dimensional, que é o chamado espectro. Então a gente ampliou o leque de compreensão de tipos de pessoas que entravam dentro desse conceito. Então a gente aumentou muito esse guarda-chuva chamado espectro autista. Então essa visão espectral, essa visão dimensional do problema é uma tendência nos transtornos da saúde mental. Porque toda essa classificação, eu digo para os meus alunos, essa sopa de letrinhas, TEA, TDAH, TOD, como é que se diz o complexo, o transtorno obsessivo compulsivo, TOC, são tudo uma sopa de letrinhas que tentam classificar a nossa saúde mental dessa forma. Mas é o que eu sempre digo, o nosso cérebro, a nossa mente não respeita esses manual, né? Nós somos o que somos. A mente humana é uma só. Então a gente sabe que uma criança que vem com esse diagnóstico do transtorno do espectro autista, raramente ele vem sozinho. Geralmente a criança acaba tendo um outro problema associado, que é o que a gente chama no conceito de comorbidade. Então, voltando um pouco assim, né? Se nós pegar o autismo lá do passado,
quando foi descrito pela primeira vez em 1943, mudou nos últimos 20 e poucos anos o conceito. Então, consequentemente, aumentou muito o número de pessoas. De casos, de diagnóstico. Mas tem vários neurocientistas com quem eu tenho conversado em congressos, eles acreditam que em torno de 10 a 20% realmente nós temos um aumento real de casos. Número absoluto. Então aí nós temos que pensar assim, o que está acontecendo com a nossa sociedade moderna, contemporânea, em 2025, que a gente está tendo tanto caso? Será que, vamos imaginar que então de 20% desse número de casos que a gente tem aí realmente é um aumento real. O que nós estamos fazendo como sociedade que está fazendo isso aparecer mais? Então, tem vários fatores ambientais que estão sendo pesquisados, né? Fatores nutricionais, a poluição ambiental, de metais pesados no ar, né? A qualidade de vida, a qualidade da alimentação que está se comendo, né? Então, a quantidade de produtos químicos, aditivos, conservantes, enfim. Eu estou levantando questões, eu não estou dizendo que isso é a causa, pessoal, né? O que se sabe é que o que não é causa, né? Então, nada a ver com vacinas que aumentam o número de casos de autismo. Isso já está devidamente comprovado por estudos tanto epidemiológicos quanto da neurociência, né? A base da causa do transtorno de espectro autista é genético, né? Então, a gente sabe nitidamente que famílias que têm casos de autismo, a tendência é ter mais casos. Só para vocês terem uma ideia, principalmente da tua área de obstetrícia, se uma família tem uma criança já com diagnóstico feito de espectro autista e eles vão para um segundo filho, o risco desse segundo filho ter também autismo chega a 20 e poucos %. Então, é um quinto de possibilidade. Então, a gente sabe então que essa base genética está muito evidente. Outra maneira que a ciência utiliza para estudar a genética disso aí são o estudo com gêmeos idênticos, né? Os gêmeos chamados univitelinos, né? Que vêm da mesma carga genética, facilita muito o estudo e a comprovação da base genética desse tipo de transtorno. Da mesma forma, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, onde também se tem uma base genética, mas só a base genética não quer dizer que tu vai ter. Um exemplo, vamos pegar os gêmeos idênticos que eu falei. Quando um tem um autismo, não necessariamente o outro vai ter. Então, em torno de 20% das vezes, um dos gêmeos tem e o outro não tem. Ok, 80% das vezes eles vão ter, exatamente por causa da base genética. Mas 20% não. Aí tu vai perguntar, por que não, se a genética é a mesma? Exatamente é a maneira como o gene se expressa. Então, esse gene pode se expressar sendo mediado por questões ambientais, que é o conceito que se tem de epigenética. O que é epigenética? São fatores que fazem com que a tua carga genética se expresse ou não. Então faz o gene aparecer ou o gene não aparece. Então a epigenética é um estudo da genética que explica por que alguns fenômenos num gêmeo idêntico aparecem e no outro não. Então essa é uma questão de neurociência bem interessante. O que mudou, né, nos últimos anos que de fato fez crescer a atenção, né, sobre esse tema? Porque de uma maneira geral, mídia, enfim, cresceu a atenção, né, sobre esse tema. O que mudou nesses últimos anos, na sua visão? A tua pergunta remete a uma questão importante, assim, ó, que tanto o espectro autista quanto o TDAH, se vocês forem ver, os dois têm uma letrinha T na frente, transtorno. Exatamente porque a medicina não considera esses dois problemas como uma doença. É um jeito de funcionar a mente, é um jeito de funcionar o cérebro que traz transtornos para o indivíduo, traz prejuízos. Então essa condição ela tem que trazer prejuízos para a pessoa. No momento em que ela começa a trazer prejuízos, passou a ser motivo de estudo. Tá. Aquela criança que lá no passado, na nossa época de colégio, né, que era visto como uma criança esquisita, uma criança estranha, que no recreio não se misturava com os outros, ficava num cantinho lá, contando as pedrinhas do jardim, brincando com as formigas. Era uma criança estranha, diferente. E a gente passou a ver que essas crianças tinham bastante sofrimento por causa daquele jeito de funcionar.
Tanto é que essas crianças eram motivos e são motivos de bullying, né? Na nossa época não se chamava de bullying, mas era. É uma forma de tu perceber que aquela pessoa é diferente e tu exatamente fazer zombaria com ela, exatamente por ela ser diferente. E esse grau de espectro que eu falei para vocês, é exatamente isso, né? Aquele caso clássico do autismo, que dificilmente alguém vai ter dúvida de fazer o diagnóstico de uma criança bem típica de autismo, aquela criança que tem menos sintomas, ela não vai deixar de ser autismo, só ela vai ter um sofrimento tanto quanto. Ela vai ter muito sofrimento, muita dificuldade de se adaptar à vida social regular. Se a gente considerar assim que a prevalência de autismo a nível mundial, se diz que em torno de 1% da população entra dentro do critério do espectro autista. Então, se nós considerar o Brasil, no último censo de 2022, tinha 203, 205 milhões de habitantes. Nós vamos dizer que nós temos em torno de 2 milhões e 400 mil pessoas no Brasil inteiro com o diagnóstico de espectro autista. Então, 1%. Quer dizer que 99%, 99% fogem dessa estatística e são chamados pessoas típicas, ok? Então, tu imagina assim, esse 1%, que dificuldade que eles têm de se adaptar a esse mundo típico. Porque a lógica deles é outra, o jeito de pensar é outro. Eles não veem sentido pelas questões sociais. Quando tu diz para uma criança autista assim, ô filho, dá oi para eles. Ele não dá oi. E se tu perguntar depois, filho, por que tu não dá oi para eles? Por que eu tenho que dar oi? Não faz sentido para mim eu ter que dar oi. Então, a lógica deles é outra. O jeito de pensar é outro. E exatamente por se sentir diferente, às vezes eles se isolam da sociedade, eles se fecham. E essa relação social, assim, de conversar, de a gente trocar conversas, ser afetivo um com o outro, eles têm muita dificuldade de ser assim. Exatamente porque o cérebro deles funciona de outro jeito. A lógica deles não é a mesma nossa. Então eles têm muita dificuldade de adaptação social, né? E o senhor acha que essa maior visibilidade, né, e informação também, ela ajuda ou mais atrapalha no entendimento sobre esse tema para os 99%? Eu acho que, em resumo, ajuda. Ajuda. Claro que tem o chamado efeito colateral disso. Porque esse conhecimento bem divulgado na mídia e tal, por um lado é bom, por outro lado causa um problema que é trazer a temática sem a pessoa ter uma compreensão mais aprofundada do tema. Por exemplo, se tu botar hoje na internet, ali no famoso Google, né? Meu filho está caminhando na ponta dos pés. De cara o Google vai dizer assim, tem que pensar em autismo. Só que a família só olha aquilo ali. Só que se tu olhar, esse critério caminhar na ponta dos pés não tem nada a ver com autismo. No sentido assim, não é um sinal clínico que tu deva considerar como importante. Uhum. Porque a gente sabe que, tipicamente, uma criança ali na faixa etária de 2 aninhos e meio, eles costumam caminhar na ponta dos pés durante um tempo. E isso não determina ele para tu pensar que ele possa ser autista. Porque qual é o centro do diagnóstico do espectro autista? É uma deficiência social. Então o indivíduo tem que ter uma deficiência de interação social, ele tem que ter uma deficiência de comunicação social. Esse é o princípio básico do espectro autista. Os outros sintomas, eles são acessórios. Então, caminhar nas pontas dos pés não determina o indivíduo autista. Como fator isolado? Não, como fator isolado de forma nenhuma. Né? Falaste, então, de um critério, não que o Google responderia, na prática, assim, quanto ao diagnóstico, o que os pais e os professores, né, do colégio, da creche, podem observar, assim, que de fato mereça atenção? Tipo, isso aqui não... Né? A tua pergunta remete a uma questão assim, todo paciente que procura um pediatra, seja um pediatra geral ou um pediatra que trabalha nessa área de desenvolvimento infantil, pensando que a criança possa ter um espectro autista, 80% deles vêm porque a criança tem um atraso na fala.
Então, o atraso da fala é realmente o sinal de alerta que nós temos que ter. Principal. Exatamente. Por quê? Porque a criança ela não fala, mas se for ver, ela, além de ela não falar, ela não se comunica. Ela tem um atraso um pouco mais primitivo. A dificuldade dela é de comunicação. Consequentemente, nós vamos observar a ausência da fala. Mas tu vai ver, ela não está nem se comunicando. Então, quem normalmente indica para os pais que tem algum problema é a escola. Então, a escola, eu sempre digo, é a nossa parceira muito importante. Os professores são pessoas muito importantes, porque eles convivem com a criança no dia a dia. Eles passam de segunda a sexta com um grupo de 20, 30 crianças durante anos. E talvez o próprio comparativo Exatamente. chame mais atenção do que em casa. Exatamente. Porque eles têm um comparativo de mais crianças. Né? Exatamente. Assim, o professor é um profissional que ele está em contato com centenas de crianças durante anos. Então, sem ele se dar conta, ele tem dentro dele um padrão do que é uma criança, vamos botar assim, normal. Sim. E quando foge daquele padrão, é um professor estranho, tem alguma coisa. Então, assim, o professor geralmente a pessoa que indica a família, diz, procurem uma ajuda aqui, que eu acho que normalmente isso ocorre em que idade, assim? Então, quando uma criança começa a falar, a partir de 1 ano, mamama, papapa, a vovó, o vovó, começa essas pequenas palavras a partir de 1 ano, ok? Bom, se a criança não está falando essas palavras ali com 1 ano, 1 ano e 2, até 1 ano e 3, tem que já, abre o sinal de alerta, ok? Tá. Mas antes de tu te preocupar tanto com a fala, eu te pergunto, como é que ela está se comunicando? Como assim? A criança se comunica sem precisar falar. Ela olha para ti, dá tchau, tchau. Tu canta o parabéns e ela já está batendo palminha. Ela olha para ti e aponta com o dedinho uma coisa longe. Ela está se comunicando. E esse comunicar, o bebê começa já antes de 1 ano. Uma pergunta que eu faço para todos vocês que estão nos escutando. A partir de que idade um bebê atende quando tu chama ele pelo nome dele? Vamos imaginar que seja o Pedro. E tu chama o Pedro e ele faz sinal de que entendeu. A partir dos 7 meses de idade, gradativamente o bebê já atende ao seu nome. Não bem com 7, com 8, com 9, ok, mas a partir daqui os bebês já começam a responder quando tu chama. Então assim, o bebê está com 11 meses de idade. Tu chama Pedro, Pedro, e ele não dá bola? Tipo assim, como assim? Ele já está com quase 1 ano, todo mundo chama ele de Pedro dezenas de vezes por dia, e ele não conectou que aquilo é ele. Esse é um sinal de alerta. Um bebê que com 10, 11 meses não dá tchau, tchau, não bate palminha, com 1 ano e 2 meses ele não está apontando com o dedo. Que apontar uma coisa com o dedo é o olhar, assim, eu olho para aquilo que eu quero e eu aponto com o meu dedinho. A partir de 1 ano e 2, as crianças já fazem esse apontar. Então, se uma criança é lá com 1 ano e meio e não está falando, os pais têm que olhar para trás. Tá, como é que ele está se comunicando? Só com os gestos ele consegue? Então, assim, isso é um dado semiológico interessante. Assim, se ele está se comunicando, ele aponta, ele bate palminha, ele dá tchau, tchau, só ele não fala, bom, pode ser que seja um problema de fala e não de autismo, entendeu? E por que um diagnóstico cedo, né, e bem feito, principalmente, faz tanta diferença no futuro dessa criança? Porque nós temos o nosso cérebro, o cérebro humano, ele nasce muito imaturo, diferente dos outros animais, dos outros primatas, que se tu pegar uma égua, tem um potrinho, com horas está caminhando, entendeu? Então assim, o ser humano leva 1 ano e pouco para caminhar, né? Para falar a gente leva mais de 1 ano para falar. Então o cérebro humano ele amadurece muito após o nascimento. E ele termina o seu amadurecimento, digamos assim, macroscópico, né? E microscópico também, assim, da mielinização, com 6 anos. Então, o grande boom do amadurecimento do cérebro acontece nos primeiros 6 anos de vida. E esses primeiros 4 anos ali são os anos de maior potencial de resposta que tu tem quando tu faz uma intervenção. O cérebro se reorganiza, ele se remolda mais facilmente, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então a gente aproveita esse período de maior plasticidade para fazer as intervenções. O bebê responde melhor.
né? Então, uma criança que tu vai começar uma terapia só lá com 6 anos de idade, tu perdeu esse momento tempo, né? mais precioso. O que não quer dizer que não vai ter resposta, pessoal. Senão fica uma ideia assim, não fez tratamento ali, agora tá, deu problema, não vai mais voltar. Não é assim. A plasticidade do cérebro humano, ela é até na nossa idade adulta. Claro que bem menos, com certeza bem menos do que uma criança de menos de 4 anos. Aí que tá depois, né? Na adolescência, então na vida adulta, né? Como esse acompanhamento influencia diretamente? Como ele funciona? Se passamos esse período de plastia, como é que é esse acompanhamento? Ele muda? Como é que é? O período da puberdade é um outro momento assim de boom, digamos assim, do cérebro, né? Em função da idade, da maturação hormonal, o cérebro passa por um modo de transformação novamente, né? Uhum. Então, ali por volta dos 11, 12, 13 anos, por efeito de todos os hormônios, teoricamente aconteceria, né, mais uma poda de neurônios acontecendo no cérebro e o cérebro se reorganiza, né? Como eu falei, assim, a resposta às intervenções terapêuticas sempre dá resposta em qualquer idade, mas quanto menor a idade, mais cedo melhor. Essa é a ideia do que a gente chama de intervenção. E esse acompanhamento ele é continuado. Então, uma vez que tu tem um diagnóstico do espectro autista ou de um TDAH, o indivíduo vai ser pro resto da vida. Sim. Não vai mudar. Não é que não vai mudar no sentido muda porque as intervenções terapêuticas ajudam o indivíduo a mudar, mas a sua essência ele vai continuar. Então, o segmento continua. Então, assim, se o diagnóstico está bem feito de autismo com 1 ano de idade, 2 anos ou 3 anos, ele vai ter 70 anos de idade e vai continuar sendo autista. Agora, qual é o nosso objetivo do tratamento? Por que se faz tratamento? Tu vai tirar o indivíduo de ser autista ou de TDAH? Não. Mas tu vai dar condições para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, tu vai estimular a autonomia dele, a independência dele, e vai promover toda uma capacidade de autopercepção e de autorregulação dos seus comportamentos ao longo da vida. Um outro ponto importante nesses casos do espectro autista, né, a família entender que esse é um problema, é um transtorno, e é pro resto da vida, e a criança precisa não só dos terapeutas, como precisa da família. Então, é importante a família entender que eles são partes muito importantes do tratamento. Não tem como nós delegarmos toda a responsabilidade do tratamento para o profissional, porque a criança fica na terapia por umas horas da semana. O resto, grande total de horas, ele fica em contato com a família, né? Falaste do tratamento ali agora há pouco, né? Quando a gente fala de tratamento, a gente não fala só de remédio, né? Isso aí, né? No geral, né? na medicina. O que entraria nesse cuidado? Assim, qual as abordagens, né, terapêuticas mais indicadas para essa criança ali de 4, 5 anos que então fechou-se diagnóstico? Principalmente em relação ao espectro autista, né, não existe um remédio para autismo. Bom, meu filho tem um diagnóstico de autismo, então ele tem que tomar remédio. Não. A maioria deles não vai precisar de medicação. Por que se usa? Quando a criança tem algum tipo de sintoma que realmente está causando desorganização para ela. Agitação, irritabilidade, agressividade, uma insônia difícil, né? Então aí tu vai usar a medicação. Via de regra, então, não é remédio de cara, de forma nenhuma. Uhum. As intervenções terapêuticas mais frequentemente solicitadas é o fonoaudiólogo. Por quê? Porque exatamente 80% deles vão vir com dificuldade de comunicação e de fala. Então, a gente precisa do terapeuta fonoaudiólogo para nos auxiliar a fazer a intervenção para que essa criança passe a ser uma criança verbal, que a gente chama. Ela vai utilizar a fala de forma funcional. Bom, esse é o fonoaudiólogo. As outras terapias necessárias é o terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional é um profissional que vai atuar exatamente no auxílio da criança ficar autônoma, dela ficar capaz de fazer coisas sozinha sem precisar do adulto. Saber usar os talheres, tirar a roupa, vestir roupa, tomar banho, ir ao toalete, fazer higiene. Então, todas essas habilidades de autonomia, quem trabalha bastante com isso são os terapeutas ocupacionais.
eles também atuam bastante em auxílio de técnicas comportamentais para auxiliar a criança a se regular em termos de comportamento. Aqui entra um trabalho interessante também dos psicólogos, que também atuam nessa área de terapias comportamentais para auxiliar a criança a se regular em termos de comportamento. E da mesma forma, eles vão auxiliar os pais em como os pais têm que lidar com a criança. Como é que entrariam os pais e a escola nesse processo? Como partes muito importantes no tratamento. Porque se tu pegar uma criança que está na fase pré-escolar ali, 3, 4, 5 aninhos, ela vai para a escola. Então ela vai passar pelo menos 20 horas da semana dentro da escola. Se ela estiver na fase de escola regular, ali, a partir do primeiro ano, que é a partir de 6 anos, ela vai estar numa escola regular, ela vai estar num processo de aprendizagem, de alfabetização. Então ela vai precisar ficar umas 20 horas na escola. Então a escola tem que entender que eles vão ter crianças atípicas na sua rede de alunos, entende? E eles vão ter que ter realmente um recurso para auxiliar essas crianças a se adaptarem e também entra aqui os psicopedagogos, né, importantes para auxiliar essa criança no processo de aprendizagem. E aí, de novo, os pais é a retaguarda, é onde a criança vai ter que sair lá da escola, sair dos terapeutas, e os pais têm que replicarem o que está sendo feito nas terapias e na escola. Porque senão ficam dois mundos, né? Uhum. Lá na terapia e na escola eles exigem de tudo da criança e em casa não exigem nada. Aí a criança realmente fica numa situação muito confusa. O tratamento seria basicamente 24 horas, todos envolvidos. Exatamente. Eu acho que a gente tem que também respeitar que a criança é uma criança, ela tem que ter tempo de ser criança, de não fazer absolutamente nada, só brincar. Quando eu digo brincar, pessoal, não é na frente do celular. Brincar, hoje em dia, não é joguinho. Joguinho, isso é um problema sério que nós estamos enfrentando, que é o uso excessivo dos joguinhos eletrônicos. As telas. Que excita demais o cérebro da criança e causa muita dificuldade deles fazerem outras atividades. Então, brincar é exatamente ir pro chão, brincar com a criança, exatamente, ir pra rua, jogar bola, entende? Andar de bicicleta, fazer atividades lúdicas e que envolvam a família. Então, nós pais temos que ficar muito ligados que nós chegamos em casa, pegamos o nosso celularzinho e ficamos ali horas e os filhos observando a gente olhar no celular. Então, nós temos que entender que ser pai ou ser mãe, nós temos que participar, não tem outro jeito. Porque se nós não investirmos nessa fase da criança agora, não vai ser no futuro que nós vamos conseguir reverter isso aí, entende? Futuro. Quanto ao prognóstico, Renato, o que a ciência mostra hoje, né, sobre o futuro dessas crianças com autismo e TDAH? O que a ciência nos propõe, nos mostra? Bastante coisa, assim, que eu acho que as terapias e os tratamentos conseguem proporcionar. Por exemplo, tu pega uma criança com TDAH. Quando eu uso uma estratégia de tratamento farmacológico, uso uma medicação para uma criança com TDAH, eu não estou só dando condições para que ela fique menos hiperativa, que ela fique menos impulsiva e que ela tenha mais capacidade de atenção no que ela está fazendo ali na escola. Não estou só fazendo isso. No momento em que eu faço o cérebro dela funcionar numa outra velocidade e ela fica mais calma, ela fica mais atenta, ela consegue participar mais, ela começa a ter o benefício de experiências positivas. Porque quando ela está no funcionamento hiperativo e impulsivo, ela tem muita experiência negativa, porque todo mundo xinga, todo mundo castiga, todo mundo diz que ela é arteira, que ela é mal educada, e ela não faz aquilo porque ela é mal educada, ela faz aquilo porque o cérebro dela é assim. Ela é um motor ligado, ela é impulsiva. Então não adianta querer castigar uma criança com TDAH achando que tu vai corrigir. Tu só vai reforçar as experiências negativas. Quando eu começo a fazer um tratamento, a criança entra num modo de experiências positivas. E o cérebro dela vai começar a ter experiências positivas. E essas experiências positivas vão levar a outros benefícios. Quais são? Os estudos de longitudinal, assim, de longo prazo, com crianças com TDAH, mostra que tu diminui o risco de morte neles, tu diminui o número de gravidez indesejada, porque se tu é impulsivo, a coisa que tu menos vai fazer é pensar numa anticoncepção na hora que tu vai ter um relacionamento sexual. Tu vai fazer e depois que tu vai ficou grávida, agora é azar. Não é azar, é a gravidez indesejada e adolescente.
tu diminui bastante o número de acidentes de carro. Tu diminui bastante o número de infrações, multas. Tem um estudo em inglês interessante, né? Que pegaram todos os acidentes de carro e pegaram a faixa etária só dos adolescentes, jovens, adultos ali, e pegaram quantos deles eram com TDAH sem tratamento e viram que era enorme. Então eles viram que o TDAH sem tratamento, eles se põem mais em risco, eles se acidentam, eles morrem mais cedo. Maior probabilidade de envolvimento com drogas quando não fazem tratamento. Então, assim, tu tem o benefício a curto prazo e tu tem o benefício a longo prazo. Então, tu poder proporcionar para o indivíduo um tratamento adequado, tu tá fazendo coisas melhorando a autonomia, melhorando... uma série de coisas. Dentro do autismo, né, o prognóstico é bom para esses casos que a gente chama assim mais leves, né, que a pessoa não tem uma comorbidade como uma deficiência intelectual, ela é verbal, ela consegue, tu adapta o indivíduo à sociedade. Ele trabalha, estuda, tem uma vida pouco social? Tem. Ele gosta de ficar em casa, ele gosta de fazer as coisas dele? Sim. Mas ele vive. E é funcional na sociedade, entendeu? Então esse é o grande objetivo nosso como tratamento, né? E quanto aos avanços recentes, assim, da ciência e da medicina nessa área? Ainda falta bastante coisa. Ainda falta bastante possibilidades terapêuticas. A gente tem possibilidades terapêuticas muito limitadas, né? Por mais que a gente consiga fazer intervenção precoce, terapias, né? Eu não consigo mexer no número de pessoas com deficiência intelectual, por exemplo. Se pegar todos os indivíduos dentro do espectro autista, em torno de 35% deles têm deficiência intelectual concomitante. É um terço, né? É. Então, assim, a ciência não conseguiu mexer ainda. Assim, eu vou ter 1/5 deles vão ser não verbais. O que quer dizer isso? Assim, eles vão chegar na fase adulta sem condições de falar. É bastante. Então, assim, isso a ciência não conseguiu mexer nisso, entende? A medicina não conseguiu auxiliar isso nessa forma, né? Renato, para a gente fechar, a mensagem que o senhor deixaria para os pais, né, que estão nos assistindo, que estão nesse momento em dúvida, né, ou até mesmo enfrentando esse diagnóstico agora, acabam de receber esse diagnóstico, o que o senhor deixaria para esses pais e cuidadores como mensagem? Eu diria assim, olha, procure entender, procure ter um bom profissional que acompanhe vocês, que auxilie vocês nesse processo todo de aceitar esse diagnóstico, é difícil, eu não digo que seja fácil, mas entender que isso é um problema e que essa criança que está ali, que é o nosso filho, precisa da nossa ajuda. Acolhimento, né? Precisa ser acolhido. E vocês, famílias, têm que ser acolhidos por uma equipe de multiprofissional, isso é. Não dá para resolver o problema só numa consulta médica. Eu, como médico, eu preciso do fonoaudiólogo, eu preciso do psicólogo, eu preciso do terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, do psicopedagogo. Eu preciso ter uma equipe multidisciplinar para atender essa criança e essa família. Não tem como eu fazer isso sozinho. Eu preciso dessa visão multidisciplinar. E é isso que eu faço já há mais de 20 anos, que eu trabalho com equipes multiprofissionais. E saber trabalhar em equipe multidisciplinar parece fácil, mas não é. É uma arte assim, que tu tem que desenvolver ao longo da vida profissional. Mas para vocês pais, que eu digo assim, vocês não estão sozinhos. A gente tem como ajudar vocês. Essa é a dica que eu dou. Renato, obrigado por nos dar uma aula, né? Professor, Renato, nos dar uma aula, nos explicar e nos esclarecer todos esses pontos, né? A gente acha muito material, né? Os pacientes, as pessoas acham muito material, mas eu acho que essa explicação esclareceu muitos pontos, né? E organizou o pensamento. Então eu queria te agradecer por ter nos recebido aqui, ter aceitado fazer parte desse nosso especial de outubro dos Mês das Crianças, né? Falando sobre esse assunto e queria te perguntar se aceita voltar no nosso programa mais vezes? Se for feito o convite novamente. Muito obrigado, Renato. Um abraço, um prazer. Pessoal, esse foi o programa dessa semana. Espero que tenham gostado.
Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um programa Medicina e Saúde. Tchau!